Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o estudo do NEP, o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho V de Jesus. Desde já convidamos para que estejam conosco interagindo através das redes sociais do NEP. Basta digitar NEP V de Jesus e seja pela página do Facebook, seja no canal do YouTube. Na página você pode curtir e no canal se inscrever, acionar o sino de notificações e receber os novos vídeos. Lembrando que no canal do YouTube temos lá uma playlist, uma listagem dos vídeos, separando esses nossos estudos aqui às segundas-feiras, que são realizados às 20h30, sempre às segundas, e temos lá uma lista, então, nas sessões de estudo do NEP, olhando para esse estudo que se refere à codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, sobre a ótica espírita. Então, lá temos estudos sobre os evangelhos, narrativas semelhantes de Mateus, Marcos e Lucas, do livro de Atos dos Apóstolos, das cartas de Paulo, das cartas universais dos demais apóstolos, dos escritos de João e um estudo especial tratando sobre as ligações entre Antigo e Novo Testamento, Novo e Antigo Testamento, para compreendermos essas relações na ideia de unidade da revelação divina. Então, fica o convite para que vocês possam, então, levar adiante também a mensagem, por isso pedimos aí os compartilhamentos também dos vídeos. Neste mês de agosto, de forma especial, estamos de volta olhando, dando sequência ao livro de Atos dos Apóstolos. Olhar de foco para Atos capítulo 4. Atos 4. Já em estudos anteriores, 2 vídeos foram publicados nas outras semanas. O primeiro dele intitulado A Ressurreição dos Mortos, em que olhamos do 1º ao 4º verso. Depois, na outra semana, olhamos na sequência deste nosso estudo, intitulamos Em Nome de Quem? Dos versos 5 a 10. E hoje, então, dando sequência sob o título Nenhum Outro, vamos então olhar para os versos na sequência desse nosso estudo de 11 a 14. Atos 4, versos 11 a 14. Aqueles que tiverem interesse e assim desejarem, podem abrir então as suas traduções bíblicas e acompanhar conosco a leitura para a reflexão do nosso estudo do NEP de hoje. Olhando então para esta narrativa, temos então a anotação do evangelista Lucas para nos trazer aqui a reflexão a partir do 11º verso, em que ele anuncia. Segundo fala aqui do próprio Pedro. Pedro está dando sequência a um discurso, depois faremos uma breve recapitulação dessa cena e do cenário de Atos 4. Pedro então anuncia, Lucas anota: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles, o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Esta é a cena descrita, então, nessa sequência de Atos 4, só rememorando, né? A sequência dessa cena e desse cenário do capítulo 4 de Atos, vem do evento ocorrido em Atos 3, que é o quê? A cura do homem coxo de nascença. Esse homem que diariamente estava na porta chamada Formosa, no templo de Jerusalém, pedindo esmolas.
E ao subir às 3 horas da tarde, Pedro e João, para fazer suas orações no templo de Jerusalém, lá encontram esse homem. O homem olha para eles, na intenção de receber ali a sua esmola. Pedro fixa o olhar sobre eles e, ao perceber, o que esperava, o que desejava o homem coxo, que era receber a moeda, era receber a esmola para sua subsistência, Pedro lhe diz: prata e ouro não tenho, mas aquilo que eu tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E segurando Pedro, segurando a mão do homem coxo, na presença de João, que ali estava também, o homem se ergue e começa a andar. Aquele acontecimento, aquele fato, na Porta Formosa, no Templo de Jerusalém, chama a atenção daqueles que ali se encontravam, porque o homem começa, a pular, a saltar de alegria e a falar o que tinha ocorrido, entendendo que Pedro e João tinham sido aqueles que promoveram a sua cura. Aglomera-se um grande número, uma grande multidão de pessoas ali ao redor, e Pedro começa a falar, começa a anunciar. Fala a respeito de Jesus, fala a respeito da ressurreição dos mortos, anuncia de que, de fato, Jesus era aquele Messias aguardado, prometido para Israel. E naquela aglomeração estão ali presentes os principais do templo, os sacerdotes, o capitão do templo, o próprio sumo sacerdote, figuras centrais ali do Sinédrio, vendo aquela situação, aquela confusão ocorrendo ali, se aproximam, ouvem o que Pedro está dizendo e naturalmente reprovam. Reprovam o fato da ideia central de que Jesus era aquele Messias, porque eles haviam tramado para que Jesus fosse entregue ao Império Romano e fosse morto, fosse crucificado. E Pedro, no seu discurso, começa a falar a respeito disso e mesmo anuncia essa situação da participação mesmo daqueles homens do Sinédrio na crucificação de Jesus. E eles, os próprios sacerdotes ali, questionam, perguntam, querem saber em nome de quem, com qual autoridade vocês falam isso? E mais uma vez Pedro anuncia com ousadia o nome de Jesus. Fala em nome deste. Em nome dele, inclusive, que se promoverá esta cura. Pedro não se coloca ali com João como sendo aquele que tenha, então, realizado a cura por si mesmos, mas como intermediários. Algo que a doutrina espírita muito bem explica para nós, quando trata sobre a potencialização dos fluidos nossos, humanos, chamados fluidos vitais, fluidos ectoplásmicos, que eles são, então, ali conjugados com os fluidos de ordem espiritual, aqueles que vêm do mundo espiritual. E na evocação de Pedro a Jesus Cristo, naturalmente, são esses fluidos magnéticos do Mestre, que tão bem acompanharam aquele grupo dos apóstolos, dos discípulos, depois da sua ascensão, crucificação e ascensão. Jesus retoma, então, após a ressurreição, retoma, então, junto aos discípulos, inspirados também por aquilo que eles chamavam, por aquilo que simbolizavam na expressão Espírito Santo, que era a presença dos Espíritos benfeitores, dos anjos do Senhor, dos seus mensageiros, em apoio e sustentação à missão espiritual dos apóstolos. A cura, portanto, promovida é intermediada por Pedro e João, mas tem por autoria, tem por real curador a figura de Jesus. E é isso que Pedro está declarando para aquela multidão atônita, especialmente aqui a figura dos principais do Templo de Jerusalém, aquelas figuras centrais do Sinédrio de Jerusalém. Ocorrido isso, então, e o texto próprio de Lucas, como vimos nas exposições anteriores, diz que em torno de 5.000 homens creram naquilo que Pedro estava anunciando ali, na fé em Jesus Cristo, na ressurreição dos mortos e da promoção de uma nova vida para eles a partir de Jesus. Creram nisso. Imagine, se 5 homens acreditaram e outros tantos não,
Era um grande contingente de pessoas ali presentes, em torno aos arredores do alpendre de Salomão, que é onde ocorre então essa fala de Pedro ao lado de João Evangelista, diante dos principais do templo, diante daquela multidão que se aglomerava. E Pedro continua, dá sequência a isso que está ocorrendo então, dentro dessa cena e desse cenário em Atos 4, a partir do 11º verso. Numa fala extraordinária, impactante, Pedro, vai dizer então para os homens, dando sequência aqui ao seu discurso. Ele, se referindo a Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Já uma pausa aqui, gente, porque essa é uma ideia central no nosso estudo hoje. O nenhum outro aqui é um anúncio sobre essa pedra. A pedra que significa aqui firmeza, né? Confiança, aquele que sustenta de fato a fé. Essa ideia da pedra de esquina, que era a pedra que sustentava o peso de todo o edifício, né? A pedra que era colocada exatamente com essa finalidade, com esse propósito, ela fora anunciada nas escrituras hebraicas, nas escrituras antigas, no chamado Antigo Testamento, nos Salmos. Os Salmos escritos por Davi e por outros também que deixaram ali através de cânticos, que eram os salmos cantados nas sinagogas, e que é poesia hebraica. E muito dessa poesia traz para a gente também profecias. E dentre elas, menciono aqui essa que diz respeito à pedra que fora rejeitada pelos edificadores, que é Salmo 118. Para anotação e verificação, entre os versos 22 e 23 do Salmo 118, anuncia o salmista: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Oportuno dizer que Jesus retoma esse discurso na anotação de Mateus. Mateus capítulo 21. Aqui passados, então, se para Jesus e os Salmos há um milênio de diferença aqui, nós vamos ver, então, milênio depois, 1000 anos depois, Jesus falando isso para os homens, e em especial para estes sacerdotes do seu tempo, para fariseus, para saduceus, para os principais do templo de Jerusalém. Ele anuncia, falando, mencionando o próprio Salmo, ele diz no verso 42 do capítulo 21 de Mateus: disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras, se referindo a Salmo 118, nas traduções que nós encontramos hoje, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, por cabeça de esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos vossos olhos. Veja que é o texto. Exatamente o que Jesus está citando aqui, está mencionando, é o texto do Salmo 118. E ele continua, Jesus falando: portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, falando de Israel, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Nós vamos entrar aqui no mérito da questão, a que nação foi dada esta nova missão. Mas o fato é que Jesus está anunciando que a pedra posta por cabeça de esquina, por cabeça de ângulo, por sustentação da revelação divina, foi rejeitada, pelo menos naquele momento, naquela geração, e perdura ainda hoje pelos israelitas, pelos judeus. Embora saibamos que profeticamente isso terá aí uma mudança, isso terá aí um novo momento em que Israel aceitará o Messias na figura de Jesus de Nazaré. Mas olhando para os acontecimentos históricos, sabemos que naquele momento, para aquela geração e até aqui a nossa geração, no século XXI, os judeus ainda não aceitam esta revelação. Jesus diz então que este reino será tirado e será dado a uma outra nação que lhe dará os frutos.
E quem cair, continua o mestre a dizer, sobre esta pedra vai se despedaçar. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Veja que, guardadas as devidas proporções, personagens e cenários, a cena se repete em Atos 4. Agora não é mais Jesus a falar, mas é Pedro. É Pedro representando o próprio Cristo e rememorando o Salmo, rememorando essa fala de Jesus em Mateus 21, em Atos 4. É Pedro a declarar, é Pedro a anunciar. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E olha que extraordinário, gente. Por isso que falamos, anunciamos e outras tantas vezes chamamos a atenção de vocês para a unidade da revelação divina, para a unidade da codificação bíblica. O que fora dito, o que fora anunciado no texto anterior que mencionamos aqui, do Salmo 118, relembrado por Jesus um milênio depois em Mateus 21, registrado aqui na fala de Pedro em Atos 4, ele, Pedro, o próprio apóstolo Pedro, deixará registrado também na sua primeira carta. Dentre as cartas universais, há uma seção própria de estudos aqui no NEP para elas. Na primeira carta de Pedro, estamos olhando aqui o capítulo 2, mais uma vez. Veja como esse era o ensino central e relembrado pela tradição apostólica. Pedro vai anunciar. Por isso também na Escritura se contém, verso 6 do 2º capítulo. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. E quem nela crer não será confundido. E assim para vós, o que crerdes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o qual também foram destinados. Que incrível, né? O fato da relembrança dessa passagem, do anúncio, mais uma vez, né, da ideia central de Jesus como essa pedra principal da revelação, do edifício, né, da revelação divina, e o fato da humanidade se separar, se dividir nessas duas condições. De um lado, temos, portanto, a humanidade que aceita, a humanidade que se volta em fé, em confiança para Cristo, e o tem realmente como referencial para nós da doutrina espírita, guia e modelo para a humanidade, mas do outro lado os rebeldes, os que rejeitam essa mensagem, os que assim não querem, os que assim reprovam, os que não têm Jesus por referencial. Mas nessas duas condições, tudo isso fora previsto, tudo isso fora anunciado. E Jesus olha com o mesmo amor para a totalidade desta humanidade e continua a trabalhar por ela. Essa pedra principal, portanto, continua, permanece posta, firme, inabalável, inatacável sob o ponto de vista da sua firmeza como rocha espiritual, Cristo Jesus. Nessa sequência do texto ainda, Pedro, de forma ousada, contínua, continua a nos dizer: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.
Repetindo o próprio Evangelho, Pedro está a anunciar: sim, é Jesus, caminho, sim, Jesus é a verdade, sim, Jesus é a vida. Parafraseando João, que está ao lado de Pedro nesse momento, nele estava a luz. E a luz era a vida dos homens, a vida estava nele. Ele era a luz para os homens, permanece sendo. Jesus, portanto, nessa condição, e Pedro é expresso aqui dizer, gente, nenhum outro homem há, nenhum outro nome sobre a terra que não seja o de Jesus, para a salvação no sentido de libertação do ser humano. Porque sendo ele o referencial, sendo ele, portanto, o guia no sentido de condutor, sendo ele o modelo no sentido daquilo que devemos ser, segundo a ideia de imagem e semelhança de Deus. Jesus é a personificação do homem justo, do homem fiel a Deus, daquele que se mantém de fato ligado ao seu Pai maior. E este convite, este anúncio, esse chamado espiritual é de todos nós. A nossa conformidade a Jesus passa por essa ideia de que, como filhos desse Pai, filhos deste Deus único, nós nos voltamos a Ele para representarmos na terra esse mandato divino de viver o seu amor, de estabelecer de fato uma sociedade olhando para a totalidade do gênero humano, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade de fato humanitária, solidária, que tenha como referenciais centrais a ideia de viver a paz, a caridade, a tolerância, a benevolência, o perdão na sua maior extensão. Sabemos, quando olhamos para o cenário atual, que nós, pessoas individualmente, e que a sociedade como um todo, longe está de representar esta condição. E é por isso que aqui no século XXI essa mensagem permanece tão atual, para dizermos com a mesma ousadia de Pedro, repetindo o apóstolo em nome do Mestre, para dizer em nenhum outro a salvação. Debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, para o qual devamos ser salvos. E é com esse olhar que Lucas, o evangelista, ainda anota em Atos 4. Então eles, os principais do templo de Jerusalém, os sacerdotes, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, eles pensavam, como estão citando aqui salmos, como estão de fato nos dando uma aula a respeito das Escrituras. Eram homens sem letras, eram homens indoutos, pescadores semiletrados. Eles maravilharam-se, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Porque Jesus falava a respeito disso. Porque Jesus ensinava com base nas Escrituras sagradas, com as revelações do Antigo Testamento. Era essa a Bíblia da época deles, o Antigo Testamento. Jesus tinha essa base, tinha esse fundamento, ensinou os discípulos, ensinou os seus apóstolos dessa maneira. E ali, para que não restasse dúvida de que havia dois deles, Pedro e João, Pedro está anunciando, está ensinando nas mesmas bases. Amados, é notável nós pensarmos, entendermos a revelação dessa maneira. Porque o que estamos presenciando aqui, nessa cena de Atos dos Apóstolos, é mais uma vez, a demonstração expressa e clara do que Jesus faz no coração do homem. Porque se mesmo Pedro, há um tempo atrás, tinha fugido com medo de ser preso e ter o mesmo destino de Jesus. Negaram o Mestre por 3 vezes. E falamos aqui não com um olhar condenatório sobre Pedro, mas com um olhar sobre a nossa fragilidade humana. E quanto à assistência, à presença, à ação espiritual de Jesus sobre nós,
faz com que quebremos a cadeia dessas nossas fragilidades. Porque quem está diante dos principais do Templo de Jerusalém, que condenaram o próprio Jesus e entregaram a Roma, e essa, portanto, dentro dessas condições, poderia ser a mesma situação pelo qual passaria Pedro e João. Pedro não está se importando com nada disso agora. Alicerçado nessa rocha da fé, nessa pedra principal que é Jesus, pedra principal da revelação divina, está anunciando o nome de Jesus como nenhum outro há sobre a terra. E se colocando de forma ousada, corajosa e timorada diante dos principais do templo, está dizendo isso. Isso causou surpresa. Isso causou maravilhamento da parte dos sacerdotes. Dizer, mas esses homens são iletrados, como podem estar falando a respeito dessas coisas dessa forma e com essa autoridade espiritual? Reconheceram isso. E mais, registra no verso 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Olha que situação se encontrava o sacerdote. Diante do povo, iriam condenar os apóstolos de Jesus com base em quê? O que eles ensinavam estava com base naquilo que eles também ensinavam. Com base nas escrituras sagradas. Quem ele estava anunciando, o Messias, embora eles não reconhecessem que esse era Jesus, e era esse que Pedro estava declarando, havia um fato, um sinal, como eles diziam diante deles, que era essa inusitada cura de um homem de nascença, o homem coxo, a testemunhar a assistência, o apoio, a sustentação e a autoridade espiritual daqueles homens em nome daquele Jesus que eles anunciavam e diziam: este é o que de fato curou o homem coxo de nascença. É diante desse dilema, é diante deste conflito, então, que se apresenta essa cena de Atos 4. De um lado, a verdade, a realidade espiritual apresentada. Do outro lado, um grupo de homens ainda rebeldes, ainda olhando apenas e tão somente para o poder e a autoridade humana, tentando de todo jeito, de toda forma, deturpar e anular a ação espiritual daqueles homens sobre a comunidade de Israel naquele momento. É dentro dessa condição que se apresenta a cena em Atos 4. E aí, gente, para dar um fecho aqui nesse nosso estudo de hoje, eu vou rememorar as palavras de Allan Kardec. Allan Kardec, no livro A Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, vai mencionar aquela fala de Jesus. Aquela fala de Jesus em Mateus 21, em que ele, rememorando o Salmo 118, fala sobre a pedra principal, pedra de esquina, que fora rejeitada pelos edificadores, se referindo ao sacerdócio judeu, à época de Jesus. E Allan Kardec, no item 28 do capítulo 18 da Gênese, vai nos dizer: a palavra de Jesus, texto do codificador, a palavra de Jesus tornou-se a pedra angular, quer dizer, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Os judeus, os principais dos sacerdotes e os fariseus, tendo rejeitado esta palavra, ela os derrotou, como derrotará aqueles que depois a desconheceram ou que lhe desnaturaram o sentido em proveito da sua ambição. Kardec é claro, direto, como sempre é em seus textos, né? Para dizer: quer rejeitar? Quer não aceitar? Quer se rebelar? Ok.
Os efeitos serão a permanência do teu afastamento de Deus, desequilíbrios, desajustes, desarmonias e uma noção de desamparo, não porque Deus lhes falta, mas porque você não quer dele se aproximar e receber as bênçãos divinas de sustentação, de fortalecimento para continuar nesta caminhada. Do outro lado, não longe de aflições, não longe de dificuldades, passando sim por tudo aquilo que é a experiência do encarnado aqui sobre a terra, mas tendo como rocha firme da fé, como aquela casa que mesmo diante de chuva e de vento não cai, porque está sustentada sobre a pedra e não construída sobre a areia, ela permanecerá de pé. E essa rocha é aquela que crê firmemente que nenhum outro nome há sobre a terra sobre o qual possamos alcançar a nossa salvação, a nossa libertação espiritual, senão este: Jesus Cristo. É este que anunciamos, é este que declara Pedro aqui no texto de Atos 4. Amados, essa foi a nossa reflexão, então, no estudo de hoje. Daremos sequência na próxima semana para ver, afinal, e agora? O que os principais do Templo de Jerusalém, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, farão com Pedro e com João? Diante dessa realidade, da autoridade espiritual com a qual eles ensinam, da situação real, da presença de um homem curado diante daquela multidão, como sinal da presença divina entre eles, como é que eles vão lidar com essa situação na tentativa de anular o trabalho, a missão, o apostolado daqueles discípulos de Jesus do primeiro século? Vamos dar sequência, então, e convido vocês para que continuem conosco, então, nessa jornada através desses escritos no Novo Testamento, em especial o livro de Atos dos Apóstolos, neste 4º capítulo. Fica o convite mais uma vez, gente, nas redes sociais, página do Facebook, canal do YouTube, basta digitar NEP-V de Jesus. Estar conosco, seja pela tua inscrição, seja através aí dos acessos, dos novos vídeos que vão chegando até vocês, nesse nosso estudo aqui da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. Amados, deixo aqui meus votos de paz, de luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.